Boa noite a todos. Hoje, dia 18 de junho, domingo, estamos iniciando mais um estudo do NEP Alcione. Vou fazer a leitura do texto do livro Cartilha da Natureza, de Casimiro Cunha, A Aranha. E depois eu entro com a prece. Geralmente, em toda parte, no ângulo mais sombrio dos recantos desprezados, vem a aranha e tece o fio, escura e silenciosa, atendendo ao próprio instinto, seja dia, seja noite, vai fazendo labirinto. Por manter o enorme enredo, insiste e nunca esmorece. Condenar-se por si mesma é seu único interesse. Desdobrando movimentos nos impulsos insensatos, pratica perseguições, multiplica assassinatos. Insetos despreocupados, na ilusão cariciosa, transformam-se em prisioneiros da pequena criminosa. Satisfeita, a aranha escura prossegue na horrenda lida, nos venenos que segrega, traz a morte e suga a vida. Mais um dia, o espanador, na luta material, vem e arranca essa infeliz das teias de horror do mal. A aranha, porém, não cede com teimosia e com arte, foge ao bem que se lhe fez e vai tecer noutra parte. Quem medita na conduta dessa aranha renitente encontra cópia fiel da vida de muita gente. Há muitos presos do engano, Deus envia a dor e as provas, mas depois de libertados, vão prender-se em redes novas. Casimiro Cunha. Boa noite para quem chegou durante a leitura. Dri, Ju, acho que foram as duas que eu não tinha dado boa noite. Eu vou fazer a prece, eu inverti a ordem hoje. Amado Deus, amado Jesus, gratidão. Gratidão por mais esta oportunidade bendita de nos reunirmos em nome de Deus, Pai, e de Jesus Filho, em estudo. Pedimos a sua bênção e a sua luz para que consigamos compreender cada vez mais seus ensinamentos, os ensinamentos do Cristo, e vivenciá-los em nosso caminhar. Pedimos a todos que se encontram aqui presentes, pedimos a todos os que se encontram também aqui desencarnados, sedentos de seus ensinamentos. Pedimos a todos que não puderam estar aqui junto a nós, sua bênção, amor e proteção. Rogamos ainda que a luz emanada de cada um aqui presente, dos ensinamentos e de toda essa corrente formada, que essa luz consiga alcançar todos os nossos irmãos necessitados e servir de acalanto, consolo e auxílio. Com a permissão da espiritualidade amiga, iniciamos o estudo de Paulo. Que assim seja,
Graças a Deus. É, meus queridos, então, eu li esse texto da aranha, que está no Cartilhas da Natureza, né, de Casimiro Cunha e do Chico, e alguém quer falar alguma coisa sobre ele? Deixa eu... Ele ainda está aqui na tela, né? Então, e aí eu comecei a pensar, né? Esse texto depois eu ouvi agora há pouco, né? A conduta dessa aranha persistente, teimosa, que fica fazendo, que continua a tecer suas teias, mesmo depois que alguém vem, um espanador, aqui fala, né? Um dia o espanador vem e arranca as teias. Mesmo após ela se libertar, o que ela vai e forma novas teias, né? E aí o que esse versículo, esse texto tem com o nosso versículo de hoje? O nosso versículo, vou ler aqui: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. A gente vê, né, então, muitas pessoas, né, muitos de nós, ainda continuamos presos, né? Nós continuamos presos ao engano, nós continuamos que nem essa aranha, né? Que ela tece em diferentes lugares, cada hora ela está tecendo em um lugar. Então, muitos de nós continuamos presos, mesmo após nós sermos libertados, nós caímos em outras armadilhas, nós continuamos presos e a gente se envolve em redes de engano e falsas sabedorias. Então, esses dois textos, né, tanto o versículo quanto esse texto da aranha, nos convida, né, a refletir sobre a importância da gente reconhecer que a sabedoria, a nossa sabedoria, a sabedoria dos homens, a sabedoria humana, ela é limitada e que a gente deve sempre recorrer à sabedoria de Deus, né? E como que a gente recorre à sabedoria de Deus, né? Através das escrituras, através da codificação, através das obras de Chico, através da obra de outros estudiosos, que fortalecem a nossa fé e nos auxilia, nos ajuda a compreender a codificação, Chico, Emmanuel, Casimiro Cunha aqui, e tantos outros nos auxilia a compreender as escrituras, né? E onde a gente encontra respostas, direcionamento, fortalecimento. E hoje, essa semana, eu ouvi a nossa querida Adri falando sobre o café, né?
a sigla do café. Então, Dri, depois, se você quiser falar dessa sigla, né? Então, são que nos ajudam a compreender e a gente se libertar dessas teias de enganos, né? Quer falar do café, Dri? Pode contar você. Eu estava no trabalho essa semana e estava fazendo um serviço burocrático, e quando eu estou na burocracia, assim, às vezes eu ligo o YouTube e ponho fone de ouvido com um ouvido só, né? Pra... E aí eu fui ligar o YouTube, tinha passado, já, no dia anterior a Adriana tinha feito uma live, um café com o Evangelho, e eu fui ouvi-la, né? Fui ouvir o Café com o Evangelho da Adriana, e ela falou da sigla do café, né? Que ela viu no, não sei se é story, nesse shot, né? Do YouTube, e o C, né? Acho que é compreender, o A de, acho que é auxílio, o A é auxílio, o S Seria, seria, pode. seria o Lucas 10:27 que o rapaz estava colocando, né? Ele fez uma camisa com bolsa escrito assim, uma xícara de café, e botou Lucas 10:27. Aí ele falou que seria amar ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Aí forma café, né? Café. Aí a E, moça falou, nunca mais vou tomar café do mesmo jeito, né? Vou sempre lembrar do café, do Lucas 10:27. e eu pensei também nesse café como compreensão, auxílio para a gente também, nesse que a gente se utiliza de Kardec, de Francisco, de Chico Xavier, de tantos outros, né, para compreensão, para auxílio, para fortalecimento da fé, para o entendimento, que é um café também, então, né, a sigla do café, né, para nos auxiliar a recorrer dessa sabedoria de Deus, né, e para a gente não para a gente abandonar a sabedoria dos homens, que é o que a gente vai ver hoje, né? Então, para a gente não cair nessas armadilhas da aranha, né? Que mesmo a aranha, às vezes, um espanador vindo e libertando a aranha, ela vai construir as suas teias em outros lugares, né? Então, às vezes, a gente se liberta, mas a gente vai se prender a outros enganos. Então, é isso que a gente vai ver hoje, né? Esse, esse versículo. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então, já estou até aqui com o NetSearch 3:18. Eu vou abrir na Bíblia de Jerusalém. Eu não sei se vocês perceberam, em algumas, se alguém está com alguma outra versão. Na minha, que fala assim, ninguém se engane a si mesmo. Na verdade, eu não ouvi a sua, tá? Desculpa. Não sei se é igual. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. O Carlos, acho que entrou. Boa noite. Será que ele conseguiu entrar? Às vezes, sem querer, eu posso apertar recusar.
Será que eu recusei ele sem querer? Deixa eu mandar uma mensagem para ele no grupo. O que eu queria só mostrar para vocês aqui, então, mandei uma mensagem para ele entrar de novo, se eu, porventura, recusei. Então, se alguma vez eu recusar vocês, é que bato sem querer no mouse e vai no automático aqui no botão, desculpa. No de Jerusalém, está separado o capítulo por, está como conclusões, então ele é separado com temas, né, como vocês estão olhando. Lembrando, né, que essa divisão de capítulo, agora, vamos ver, permitir, entrou agora. Boa noite, Carlos. Desculpa, eu não sei, talvez eu tenha te apertado um botão errado aqui em vez de te permitir. O que eu quero chamar a atenção aqui está como conclusões. Então, a gente está entrando na conclusões, na Bíblia de Jerusalém, e em algumas outras traduções tem essa separação. Nem todos, a gente sabe, né, que quando as escrituras foram escritas, não havia separação nem por capítulo, nem por versículo, e isso foi introduzido um pouco mais para frente para facilitar a escrita, né? A escrita não, desculpa, para facilitar a localização, para facilitar a referência. Então, introduziram-se o capítulo, entraram-se com o capítulo e com os versículos. Isso foi no século VIII, não, no século XIII, desculpa, que colocaram capítulos, e depois, no século XVI, que colocaram, que introduziram os versículos. Então, aqui, Paulo está entrando pela Bíblia de Jerusalém em conclusões, tá? Então, eu só vou fazer essa leitura para a gente entender o que ele está querendo concluir, né? E depois a gente continua, só para a gente entender o raciocínio, tá? Ninguém se iluda se alguém dentre vós julga ser sábio aos olhos deste mundo. Torne-se louco para ser sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Com efeito, está escrito: ele apanha os sábios em sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece os raciocínios dos sábios, sabe quem são vãos. Por conseguinte, ninguém procure nos homens motivo de orgulho, pois tudo pertence a vós. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes e as futuras, tudo é vosso. Mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Hoje, nós estamos vendo o versículo 18, né? Então, é uma parte de um fechamento. Boa noite, André, boa noite, tudo jóia? Então, o que eu estou indo por essa de Jerusalém, porque ele está concluindo, ele
ele tá destacando o fechamento desse pensamento de Paulo sobre a natureza da sabedoria humana, da sabedoria divina. Então, só para a gente ter essa noção, né, que nesse capítulo ele está concluindo, ele está fechando esse pensamento dele sobre a natureza humana e a natureza divina, que ele já vem construindo com os irmãos de Corinto, né? E a gente começa aqui, ninguém se iluda. Opa, ninguém se iluda. Se a gente, ninguém se engane. Então, ela já começa, a gente já começa com uma frase, né, indicando um verbo, indicando um verbo presente, que indica uma negativa, né, imperativo negativo, com uma negativa, que quer dizer isso, parar uma ação que já está acontecendo. Então, essa ação de enganar a si mesmo já está acontecendo. É um ato que já está em andamento. Então, Paulo está querendo dizer, inicialmente, se a gente pegar só nessa primeira frase aqui, para eles pararem de se enganar. E a gente vê que ele vem falando com os irmãos de Corinto, né, que ele vem falando que era, vamos lembrar um pouco do texto que a gente leu lá no começo, da aranha, né? Os irmãos estavam presos nas teias, né, da aranha. Então, eles estavam sendo enganados de pensar que eles eram sábios. Eles estavam se orgulhando das suas sabedorias mundanas, né? E aí eu venho com uma reflexão, né? Qual a maneira, uma das maneiras, né? Que eles se consideravam sábios. Eles se consideravam sábios. Eles se apegavam a um determinado líder, né? Eles se apegavam a um determinado professor, então se apegavam a Paulo, a Cefas, e Paulo estava querendo mostrar ali que eles estavam enganados e se apegar a esses determinados líderes, né? Então, eles estavam se auto-enganando. E o que o auto-engano traz, né? Ilusão, orgulho. E qual que é o antídoto para isso? A humildade. Minha querida Adri. Ai, gente, meu mouse não está funcionando direito, desculpa, tá? Eu clico, ele só na terceira funciona. Nós gostaríamos de ler um trechinho do comentário de Champlin. Você já fez essa leitura, Silvia, quando eu cheguei atrasada? Não, por favor. Pode? Então tá. Ele comenta assim, vou pegar aqui. Ele comenta assim, que Paulo deixa bem claro, né, nesse versículo, que aqueles homens, eles estavam procurando ser, muitos deles, imitadores de Apolo, e eles buscavam diminuir ao máximo a palavra da cruz, mas davam excessiva importância à própria habilidade retórica dos sofistas, né? Então, quer dizer, a mensagem mesmo eles procuravam diminuir,
mas davam muita importância à sua retórica, né? Então ele fala assim, Paulo acaba de advertir a tais mestres que eles corriam o perigo de perder seu galardão, porquanto, apesar de edificarem sobre um único fundamento, não edificavam corretamente, e sim a sobreestrutura que levantavam estava prestes a ruir. Mais do que isso, entretanto, se levassem essa atividade a um ponto extremo, que tal atividade dividia a comunidade cristã do local, e corriam eles o perigo de destruírem a habitação do Espírito Santo, o que significa também que, por sua vez, seriam fatalmente destruídos, né? Então, deixa eu ler mais um trechinho. Ora, era a esse ponto que a sabedoria humana, entre aspas, né, haveria de conduzir aqueles homens conforme Paulo ensinava. Então, eles tinham uma preocupação muito intensa com a forma de falar, com a retórica e com tudo mais, mas eles não estavam alinhados, nem voltados para a importância da mensagem, né? Então, Champlin continua assim: foram os sábios e os príncipes deste mundo que provocaram a morte de Cristo, não tendo reconhecido nele o príncipe da glória. A sabedoria deste mundo é passível de destruição, sendo considerada como nada aos olhos de Deus. E depois ele fala do estulto, um pouco mais adiante, que o texto é longo, mas ele fala assim: estulto. Existe uma forma de simplicidade que deve ser desejada pelos crentes, a saber, a simplicidade que há em Cristo, a qual reconhece o valor da revelação divina. Né? Então, quer dizer, nós buscarmos essa simplicidade da mensagem, trazendo a sua profundidade, mas não nos deixarmos fazer como os homens naquele momento estavam fazendo, de querer seguir A ou B e se preocupar com todo um fato exterior, né? E não colocando a própria alma, o próprio entendimento da alma e o próprio coração na mensagem, no teor da mensagem que estava sendo transmitida, tá? Eu vou ler mais um pouquinho aqui o trecho, qualquer coisa eu repito aqui as frases de Champlin. É esse o comentário. A leitura, na verdade, né, Silvia? A leitura. Perfeito, minha querida. Mais alguém quer comentar algo inicialmente? Qualquer coisa que venha à mente, pessoal. Hoje está todo mundo encolhidinho, com frio. Eu comentei no começo que eu ia ficar de câmera fechada hoje. Estou de touca, estou cobertinha aqui. Querida Mari, por favor. Tem algo assim nessa película que me chamou muita atenção. Eu tenho estudado um pouquinho mais sobre algumas leituras do Denis e nessa volta, né, a nós mesmos. E aí, quando eu estou lendo aqui do estudo, pergunta, né, que ninguém se engane. Mas por que ninguém se engana, né? O que está por trás desse questionamento? Engane-se de quê? O que a gente se engane? E aí a gente vai olhando, né, a nossa própria vaidade, né? E eu acho que é um dos perfis dos líderes religiosos, ainda ali muito forte essa questão de eu, como liderança, eu sei, eu conheço a verdade. Mas aí, pelo que eu estou vendo, que o Paulo ele chama a atenção da gente, que verdade é essa? Né? Que quando você busca essa aplicação da prática das verdades, ou da verdade divina, uma das coisas que você vai se absorver é da tua humildade. Em que sentido? Olhar para você mesmo e perceber
o quão precisa ainda desse refinamento moral, o quão precisa você conversar com você mesmo e você se indagar, né? Quem sou eu? Como é que eu estou? Como é que eu lido com todo esse conhecimento que a gente vem adquirindo? Eu falo, quando a gente estuda, né, um pouco mais a doutrina, é, ele mesmo coloca para a gente, né, a gente usa muito na evangelização. Como é que eu uso o aspecto doutrinário? Como é que essa razão, que ele chama cabeça, ela está sendo trabalhada em conexão com o coração, que é o sentimento, para que eu comece a olhar isso na minha vivência, que é as mãos. E aí, se eu não tenho essa humildade para saber que até o meu conhecimento divino, ele tem limite, enquanto eu não entendo isso, por que o limite? Porque é preciso que eu não só teorize, mas que eu sinta esse conhecimento e que eu vivencie esse conhecimento. Então, a humildade, para mim, ela está dentro dessa perspectiva de dizer assim, eu conheço, talvez, um pouco mais que o outro ou menos, mas como é que eu estou fazendo isso, exercitar em mim mesmo? Como é que eu estou sentindo toda essa sabedoria divina que ela está dentro de mim e que às vezes eu não consigo me conectar com ela, né? A gente, todos nós sabemos que nós somos uma centelha divina, né? Nós somos o sal da vida, nós somos a luz do mundo. Mas como é que eu me conecto com isso? E aí, para mim, ele deixa claro, assim, através do quê? Dessa humildade. Mas não da humildade de dizer, eu não sei nada. Não, eu sei, mas tem coisas que ainda eu não consigo trabalhar direito, tem coisa que eu ainda não consigo passar para o outro a ponto dele perceber ou compreender esse caminhar que é, é delicado porque nós somos uma diversidade, nós somos terrenos diversificados que às vezes têm uma fertilidade para um determinado aspecto, outras para outros aspectos. Talvez eu esteja muito filosofando, mas por que eu estou querendo chegar numa questão? Como evangelizadora e como diretora de uma área da infância e juventude no estado do Amapá, eu estou tendo a oportunidade, ao longo dessa minha trajetória, de conhecer vários centros espíritas. Quando a gente olha cada realidade, a gente percebe uma diversidade muito grande de passar esse conhecimento divino em uma linguagem acessível àquele que nos busca. Mas por que que nós temos dificuldade? Talvez seja isso que Paulo me chame a atenção nesse meu estudo. Como se colocar na condição do outro, naquele momento em que você vai falar sobre o perdão? Qual é o significado que o perdão traz para ti quando você vai para uma área periférica e que você, às vezes, se depara com uma violência na tua frente? Como que você adentra o espaço? Palavrões, xingamentos, atos assim da criança, do jovem, que faz um ato que te choca quando aponta um dedinho para a carinha do outro e chama um palavrão. Como é que você vai trabalhar esse perdão a ponto de dizer que aquela atitude te machuca e que pode estar machucando o outro, mas sem fazer com que o outro se sinta inferior? Eu não sei se vocês estão entendendo. Então, quando eu olho essa questão, que ninguém se engane, que o que ele traz para a gente é fazer uma aplicação da prática das verdades, em que ele havia declarado, né, o exortá-las à humildade e esforçar-se por reprimir os gritos e as contendas nas quais havia caído,
como a gente transformar isso, ressignificar essas palavras divinas, trabalhando com esse tipo de violência, que para mim é uma violência, para o outro talvez não seja, porque eu vivo numa situação diferente dele, que o meu lar não tem esse tipo de xingamento, mas no dele é comum. E, e aí que eu penso que ele chama a atenção da gente. Você vai trabalhar com a humildade de saber que o outro ainda talvez não tenha percebido que aquele ato, que aquela ação, ela causa um mal-estar para quem está vivenciando, ou para quem está recebendo aquilo, até para ele mesmo, porque é algo comum. Então, quando ele fala isso para mim, aí eu fiquei pensando nisso, né? Se eu consigo já atribuir essa sabedoria divina de forma que esse meu aprendizado ele me faça perceber que eu não estou me enganando, que eu não estou sendo só um, ai meu Deus, não vem a palavra aqui, uma demagogia. Eu estou falando de perdão, mas no fundo eu estou chateada, eu fiquei irritada, aquilo me chocou. Mas que eu consiga mostrar que eu fiquei chateada, que aquilo me chocou, sem chocar o outro. Então, Paulo me fez fazer muito essa reflexão e fazendo a conexão com a mensagem da aranha, eu fiquei me colocando no lugar da aranha. Que a gente vai fazendo isso. A nossa caminhada evolutiva, ela é assim, parece aranha, a caminhada da aranha. Que a gente começa a fazer algo, aí vem um, dois, três, desconstrói. Aí a gente vai de novo reconstruindo. E aí a gente vai passando pelo processo. E nesse processo de constrói e desconstrói, faz e refaz, como é que está esse aprendizado dentro de mim, esse aprendizado divino? Ele se dá de forma que eu estou conseguindo não só passar como teoricamente, mas também vivenciar. Eu estou viajando nisso aqui, meninos e meninas, e eu espero ter contribuição para essas minhas reflexões que eu trago para nós aqui. Mais alguém que queira falar algo? Então, eu vou pegar, se ninguém quer comentar algo, nada, eu vou comentar algo sobre a fala da Dri e depois sobre a Mari. A Dri, eu anotei aqui, ela falou várias vezes em destruição. E nos meus estudos também, a palavra engano. E esse começo do versículo tem sobre engano, né? E se a gente for a palavra, o enganar, né? Em grego, a palavra enganar é kapatao. A pataó, que é o fim, quer dizer, deixa eu ver aqui, peraí que eu estou de luva, eu preciso abrir, tirar para mexer no meu caderno aqui. A pataó, que é o fim, quer dizer destruição, quer dizer um desapontamento, quer dizer algo que não produz. E o ek, que quer dizer também sedução, enganar, trapacear, então, iludir, impressão. A gente percebe aí, nesse começo, né, uma persuasão,
qualquer coisa que seja sedutora, falsas promessas, aí a gente vê também a gente lembra de falsos profetas, que os líderes também, né? Então, o engano, muitas vezes, ele vem de dentro. E o que que o engano traz, né? O engano, ele traz essa falsa impressão de alegria, satisfação, realização. Isso é uma falsa impressão, mas é algo que não produz. Aí vem esse apataó, que é o fim, essa palavra, né? Ekpataó. Então, é uma falsa impressão de uma sedução, de uma alegria, mas que não se sustenta, que não produz, que é algo que destrói, é algo que leva ao desapontamento, é uma satisfação temporária. Então, é algo que não se mantém, e é algo que traz um dano, que traz essa destruição, que traz, vamos pensar, que contamina, que murcha, que destrói. E Paulo, ele veio falando, ele falou, se não me engano, no versículo, foi no versículo anterior, em destruição, né? E aí, a Mari, ela também traz o engano, e aí ela vem falar da humildade, que eu anotei, né? Que ela falou do engano, da liderança, que a gente também observa, e aí essa humildade. Então, eu vou pegar por esse ponto da humildade. Eu trouxe na referências, né, no estudo, João 18, capítulo 18, de 1 a 5. Pequenos e grandes no reino dos céus. Então, essa humildade que a Mari falou, como que a gente vai, essa humildade, como que Cristo, aqui Mateus nos traz, né? Quem que vai merecer o reino dos céus? Então, Cristo, ele traz uma criança numa discussão com os discípulos. Ao trazer uma criança, ele mostra a importância da humildade, dessa simplicidade, da confiança incondicional das crianças. Aquele que se torna pequeno como uma criança, aquele que vê aos olhos de uma criança, que nem a Mari falou sobre o perdão, né? Como que uma criança perdoa? É tão simples. Criança, o perdão de uma criança. Criança vai e abraça. O homem, a criança, quando cresce, quando ela se torna homem, ela já tem mais dificuldade para perdoar. Mas uma criança tem a pureza, tem a simplicidade, ela tem a humildade. Então, Cristo, aqui no versículo, em Mateus, versículos de 18, 1 a 5, quando questionam Cristo, quem é então o maior no reino dos céus? E aí que Cristo traz uma criança e mostra, e coloca a criança no meio deles, né? E fala, se não voltardes a serdes crianças, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Se a gente não se diminuir como criança, se a gente não aprender a perdoar como criança, uma violência, se a gente
não nos tornarmos pequenos, nós não seremos esse sábio, nós não conseguiremos entender essa sabedoria divina. Nós estaremos dando valor à sabedoria humana e presos nas teias, nas armadilhas da vida. E aí, Mari, eu trouxe lá no... Deixa eu compartilhar, Mari, para... Deixa eu ver aqui. Que você falou, né, sobre... Então, servidores no além. Se a preguiça te pede, descansa, responde-lhe com mais esforço no trabalho. Se a vaidade te afirma, ninguém existe maior que tu. Olha o homem que acha que ele sabe mais, que ele dá valor. Retribui com humildade, reconhecendo que a vontade do Senhor é a maior. Se o orgulho te diz, não cedas, aprende a esquecer, auxiliando sempre. Se o ciúme exclama aos teus ouvidos, a posse é tua, guarda silêncio em tua alma e procura entender que o amor e o bem são glórias do céu para todos. Se o egoísmo te aconselha, retém, abre as tuas mãos e distribui o bem a todos que o cercam. Se a revolta te assevera, reage e reivindica os teus direitos. Espera a justiça divina, trabalhando, trabalhando, trabalhando e servindo. Se a maldade te sugere, vinga-te. Considera que mais vale amparar. E os falsos profetas que vivem sempre ao nosso redor. Não sei se deu para ajudar um pouco, Mari. Deu sim. E eu estava lembrando agora, eu estou estudando o livro dos médiuns novamente, estou na reunião de desobsessão, então eu dei uma piradinha. E aí tem o item 228, em que ele chama atenção no livro dos médiuns para a questão do orgulho, né? Que está ligado à questão da sabedoria também, sabedoria dos homens, né? Que quando o médium se acha, o médium que acha que só ele dá comunicação para os benfeitores, então ele que sabe fazer uma analogia muito, quer dizer, uma avaliação muito mais precisa, ele sabe da comunicação, e tem que ter muito cuidado, ele diz assim, muita cautela, para que você não entre nessa arena, para que você acabe não se afastando do trabalho. E no livro Seara dos Médios tem muito a ver com a leitura que você fez agora, também vai dentro dessa análise, em serviço mediúnico, e que eu chamo a atenção não só no serviço mediúnico, mas no serviço do bem, que a gente precisa trabalhar muito nessa reflexão, que é quando você começa a se perguntar, né, fazer essa pergunta: como é que eu estou me direcionando nesse trabalho? Como é que está a minha fala? Como é que está a minha conduta? Como é que está o meu... como é que estão as minhas reflexões? Como é que está o meu diálogo? Eu me aproximo de quem? Quem é que me busca? Então, eu vejo que Paulo ele faz esse convite para a gente. Porque para eu olhar para o externo, eu preciso olhar primeiro para o interno. Como é que está a minha comunicação comigo mesmo? Como é que eu faço as minhas escolhas a ponto de eu, quando for chamado, ou quando for julgado,
eu consiga compreender aquele que me julgou, aquele que me chamou a atenção, e por quê, em quê, qual é o aspecto. Então, eu consegui compreender sim, Silvia. E, e para mim essas leituras, esses debates, eles são muito importantes, porque a gente está num momento da separação muito grande, né, do joio e do trigo, e que eu fico me perguntando onde é que eu estou, em que momento eu estou sendo trigo, em que momento eu estou sendo joio, como é que eu estou fazendo isso, como é que eu me coloco enquanto coordenadora de uma área, trabalhando com uma diversidade grande, como é que eu me coloco como mãe, como esposa, como uma docente de uma universidade pública, uma mulher, um ser humano. A gente é espírita em qualquer espaço desses, né? Como é que essa sabedoria que a gente está, esse conhecimento que a gente está adquirindo, de fato está servindo para que a gente se torne esse, esse ser que Paulo chama a atenção da gente, né? E convida a gente para que a gente possa realmente se perguntar que sabedoria é essa que eu estou adquirindo e que eu estou seguindo, né? Porque às vezes a gente nem se coloca muito nessa condição. Exemplo, você está numa reunião de consul. Consul é para quem não sabe, é um conselho universitário que diz que administra a universidade. A gente se acha, a maioria, com títulos, e mestre não tem título para quem é doutor, doutores e PhDs. Então a discussão é assim, não é o conteúdo do trabalho, mas olha o texto, faltou uma vírgula, não está coerente, porque essa palavra aqui, essas coisinhas assim, para a gente ver que essa sabedoria divina, ela não se preocupa com esses detalhes terrenos, de ponderações que às vezes nem levam a gente para nada, a não ser conflito, mas a sabedoria divina leva a gente se autoavaliar e perceber em que sentido um estudo como o NEP ele faz diferença na minha vida. Ele faz com que mesmo em você não estando no seu estado, você estando com frio, com calor, você reserve um momento para você refletir junto com os outros que estão também buscando essa transformação e esse aprendizado. E eu estou assim, muito reflexiva com essa perícola de Paulo. Ela está me deixando muito nesse sentido. E o que você trouxe mexeu ainda mais comigo, viu, Cida? Mas mexe no sentido positivo, não negativo, tá? Que bom que mexe. Quando mexe, é bom. Querida Adri. Nós encontramos um texto de Tiago, no livro Segue-me, Os Sábios Reais. E ele comenta o versículo de Tiago, desculpa, o texto é de Emmanuel, né? O versículo é de Tiago, capítulo 3, versículo 13, que ele fala assim: Adriana, desculpa, qual é o livro? Como é o nome do livro? Segue-me. O livro é Segue-me, lição 27, titulada Os Sábios Reais. E o versículo é de Tiago, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre por seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria.
né? Então, Emmanuel coloca assim: milhares de pessoas senhoreiam os tesouros da instrução, multiplicando títulos no campo social para fugirem incompreensivelmente do trabalho e da fraternidade. Aí ele começa a enumerar algumas atividades, né, e o que a pessoa às vezes faz. Então ele fala assim: aqui temos um bacharel que, por haver conquistado um diploma profissional, declara-se incapaz de efetuar a limpeza da própria roupa, quando necessário. Depois ele menciona uma jovem musicista que, por, né, conseguir assim, realizar sua música no conservatório, acaba se afirmando inabilitada para servir as refeições no próprio lar. Um negociante inteligente que, por haver explorado a confiança alheia, recolhe-se nos castelos da finança segura, asseverando-se entediado do contato com a multidão, aquela multidão mesma que deu prosperidade para ele. Né? Depois ele fala, mais adiante, notamos religiosos de vários matizes, que depois de se declararem consolados e esclarecidos pela fé, começam a ironizar os irmãos infelizes ou ignorantes, que em nome de Deus lhes aguardam os testemunhos de bondade e amor. Então, Emmanuel coloca que na vida espiritual, todavia, os verdadeiros sábios são conhecidos por ângulos diferentes. Os verdadeiros amigos da luz revelam-se através da generosidade pessoal. Vou até repetir, olha. Os verdadeiros amigos da luz revelam-se através da generosidade pessoal. Então, ele está falando dessa nossa doação íntima, né, dessa oferta da generosidade que nós estamos buscando fazer, a sua semeadura, né, ou mesmo o seu crescimento em nós mesmos. Sabem que o isolamento é orgulho, que a violência é crueldade, que a exigência descabida é serviço da treva, que o sarcasmo é perturbação. Reconhecem que a sabedoria é paternidade espiritual, cheia de compreensão e carinho, e por isso, sem qualquer humilhação a ninguém, auxilia a todos indistintamente, acendendo com amor, na escura ignorância que os cercam, a luz abençoada que brilhará vitoriosa amanhã. Né? Mensagem de Emmanuel. Então, ele vem falando dessa parte que nos toca, né? E no título, no versículo, Tiago fala das obras em mansidão de sabedoria. Então, penso que, mais uma vez, a gente pode também entender essa mansidão pela simplicidade que já foi colocada no começo, né? Por essa simplicidade que Paulo vem trazendo para nós, com relação àquilo que estava acontecendo na época, vem nos trazendo essa simplicidade necessária. Paulo diz Champlin aqui que ele acabou deixando completamente aquela retórica que ele tinha, aqueles seus conceitos que ele trazia, a sua forma de ser, tudo que ele trazia na condição de Saulo, vamos colocar assim, ele deixou para abraçar a simplicidade da mensagem da cruz. Né? E o versículo fala: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se louco, né? No caso aqui está falando de estudo, que é a mesma coisa, para se tornar sábio, faça-se simples para se tornar sábio. E Emmanuel, nesse texto, vem trazendo que muitas vezes conquistamos algumas coisas materiais, algumas posições na vida materiais, tudo que é passageiro, e a criatura já começa a se sentir assim, né, a azeitona da empada, vamos falar assim, e acaba não se sentindo mais em condições de fazer coisas simples. E, no entanto, no final, Emmanuel diz que, na realidade, o interessante é realmente o simples, a generosidade pessoal. E esse convívio com o outro é de fundamental importância. Nós não podemos esquecer.
É o convívio com o outro que vai nos fazer aprender aquilo que ainda não sabemos. Esse viver com, né, esse conviver. Precisamos uns dos outros para podermos despertar a simplicidade em nós. Perfeito, Dri. Muito obrigada. Mais alguém queira falar, comentar esse texto, comentar essa bela leitura, esse belo texto de Emmanuel? Mari, o exemplo de Paulo é mesmo maravilhoso. Gratidão. Eu vou mostrar, deixa eu ver, aproveitar que estou com a câmera compartilhada. Aqui. Torne-se louco para ser sábio. Então, vamos pegar esse finzinho aqui. Torne-se louco para ser sábio. Isso é um paradoxo. Paradoxo. Que então, Paulo usando-se de um paradoxo. O que é um paradoxo? Vamos lá. Então, paradoxo, né, pode ser uma declaração, uma situação que parece ser contraditório. Então, a gente olha aqui, a gente fala assim, como assim? Um louco, tornar-se louco para ser um sábio. Então, são declarações, são situações contraditórias que, ao mesmo tempo, contêm uma verdade, ou uma lógica subjacente que desafia o senso comum, e a gente encontra paradoxos, desculpa, em várias áreas do conhecimento, na matemática, na filosofia, encontram vários, né, André? Na linguagem, em lógica. Então, é uma ferramenta que retóricos, e a gente sabe, né, que Paulo era um doutor da lei. Paulo, ele estudou na maior escola de retórica, então ele se utilizava então de recursos, né? Então ele era um doutor da lei, né? Então aqui ele está se utilizando desse paradoxo, é uma ferramenta para argumentar, uma ferramenta da retórica, né? Para argumentar, para estimular esse pensamento crítico, né? Então, para justamente levar a uma reflexão, né? A reflexões mais profundas. E até alguns estudiosos brincam, né? Que esse é um divino paradoxo, né? Então, o que está por trás desse torna-se louco para ser um sábio, né? Então, a gente lembra anteriormente, nos outros, deixa eu parar nos outros versículos mais para trás, que nós já vimos, nós já passeamos por eles, quando Paulo instrui aqueles que se consideravam sábios nesse mundo, né, que eles deviam se tornar loucos aos olhos do mundo, né, deixar a sabedoria terrena e seguir a sabedoria divina, né, seguir a sabedoria de Deus. Então, e essa sabedoria verdadeira, ela ia muito além, ela vai muito além, ela vai muito além de padrões e de valores do mundo, né? Então, aí eu volto
e trago a referência de Mateus 18, 1, 5, que eu trouxe há pouco, né? Dos pequeninos no reino dos céus, né? Da importância da gente nos tornar pequenos, né? Nos tornarmos loucos, nos tornarmos, lembrando desse loucos, né? Que esse louco era seguir a Cristo. E o que é seguir a Cristo, né? Seguir os ensinamentos, simplicidade, como a gente já viu hoje aqui, a humildade, ser, ser, ter a simplicidade da criança, é ter o perdão da criança, é ter o amor da criança. A criança, ela confia incondicionalmente no seu pai, na sua mãe, por mais doloroso, às vezes pode ter uma mãe, pode ter um pai que bate, pode ter um pai que agride, que faz até coisas piores, mas a criança, ela confia incondicionalmente, né? Então, que a gente tenha isso. André, meu querido. Boa noite, pessoal. Me ouvem? Sim, Você está falando, eu tô lembrando de uma coisa que esse final de semana eu estava fazendo uma espécie de equiparação entre personalidades com sabedoria da nossa história. E eu tive acesso a outras informações, por exemplo, para fazer uma equiparação entre Sócrates e Jesus, por exemplo. Como aquele livro da Consciência Cósmica, salvo engano, do Wagner Gomes da Paixão, o Honório, ele faz uma classificação de Sócrates. Ele fala que, embora do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista espiritual, Sócrates já tenha construído muito, mas muito mesmo em si mesmo, ele ainda estava muito distante de um Jesus Cristo, por exemplo. Então, pegando essa expressão aí, se não me engano, é louco, né? Que você estava colocando, Silvia, sei, louco. né? O que eu penso sobre isso? Porque nós tateamos muito a superfície do que seja o cristianismo. Nós ainda não conseguimos acessar completamente o que seja o ensinamento cristão, o ensinamento de Jesus. E quem se aproxima disso se envereda dentro dessa, vamos dizer assim, dessa categoria aí que é loucura, mas a gente pode entender aqui, por exemplo, como uma espécie de sabedoria, mas por ser sabedoria, as pessoas que ainda estão caminhando para ela não conseguem compreender isso de uma maneira mais profunda, digamos assim. Mas a marca para alcançar isso é se perceber pequeno diante dos ensinamentos de Jesus. Perceber-se a nossa pequenez, a questão da criança que vocês estão falando aí também, né? E é dessa maneira que o ensinamento de Jesus vai ficando mais desenhado, mais formado para a gente. Quando a gente consegue envolver ele dentro de um princípio de humildade. Aí a gente consegue acessar outras, vamos dizer assim, outras camadas, outras visões, outros tipos de experiência de vida de nós mesmos em relação ao ensinamento de Jesus. Só para dar essa contribuição para a gente mesmo. Winnie, querida. Boa noite a todos mais uma vez. Desde o início que
quando começou a se falar, né, a fala de Adriana também, e agora a do André, eu estava lembrando de Sócrates, da frase que é atribuída a ele, né, só sei que nada sei, e que ele não deixou de ser considerado louco, né, por, por preferir morrer, né, uma cicuta por conta das suas ideias, né. Aí me lembrei dele. Eu estava pesquisando aqui no NetSearch e vi um texto de Joana de Ângeles, do livro Diretrizes para o Êxito, sobre a sabedoria. Não é muito longo, posso lê-lo? Deve, minha querida. A Conquista da Sabedoria, capítulo. A sabedoria é bênção que não chega total e completa para ninguém. O transcurso das diversas existências, cada espírito desenvolve a escala de valores morais que lhe cumpre atender, harmonizando o conhecimento com o sentimento, o intelecto com a emoção, a razão com a bondade. Trata-se de um empreendimento de longo e demorado curso que se origina interiormente e se expande preenchendo os espaços mentais e emocionais do ser. Ninguém é o que aparenta. A sabedoria encontra-se em germe em todos os indivíduos, aguardando os fatores que lhe propiciem a exteriorização das possibilidades latentes, que se transformarão em atitudes e comportamentos superiores. Semelhante a uma semente, é invisível o seu fanal, que o tempo desvela e permite agigantar-se, alcançando a finalidade essencial. Quem contemple uma semente jamais poderá perceber o milagre que oculta. Ninguém vê o vegetal em que se transformará, as flores que espocarão, perfumadas, os frutos saborosos. É isso, é só esse pedacinho, deve ter mais, mas ele só colocou aqui esse trecho. E tem muito a ver com o que está sendo falado, né? Com esse trecho de Paulo. Portanto, aquele que se diminuir com... Não, foi esse não. Tornar-se tolo para tornar-se sábio. Como o André comentou, hoje muitas vezes somos considerados loucos quando nos mergulhamos não só na questão da religião, mas seguindo o que é certo, muitas vezes, né? Foi isso que eu quis trazer. Obrigada. Meus queridos, perfeito. Tanto a contribuição do André quanto a tua, Winnie, perfeita. E como nos fazer de louco, né? Eu acho que fica a reflexão para a semana, né? Como a gente nos fazer a cada dia mais loucos e loucos e deixar a sabedoria terrena para trás, cada vez mais deixando a sabedoria terrena para trás e seguindo a sabedoria divina. Meus queridos, estamos já nos minutos passados. Podemos encerrar? Alguém quer contribuir com mais alguma reflexão? Podemos seguir para o próximo ou vocês ainda querem ficar um pouco mais sobre se tornar louco para tornar-se louco para se tornar sábio? Próximo versículo a gente vai gravitar sobre isso ainda, pois a sabedoria, o 19, pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Com efeito, está escrito,
ele apanha os sábios em sua própria astúcia. Podemos seguir, né? Pode ser? Acho que podemos seguir, sim. Sim, também concordo. Sim, Silvia. Alguém para fazer oração a nossa prece? Ou ficamos pela leitura da Winnie? Alguém está... Eu gostaria depois de pedir ao Winnie para colocar lá no grupo o texto, pelo menos assim, o título dele, onde que a gente pode encontrar, que eu queria ler de novo. Tá, Winnie? Sim, sim, eu já estou providenciando. Porque a frase perfeita, né? Muito, nossa. O que aparenta. Ninguém é o que aparenta, né? Fechou muito legal, né? Estudos de hoje. Posso fazer a prece, então? Por favor, minha querida. Vamos agradecer a Deus, ao nosso Senhor Jesus, à nossa Mãe Santíssima, esses minutos que podemos ter reunidos em nome do Senhor Jesus, buscando compreender a mensagem do Pai que o Senhor veio nos trazer, nos ensinando a viver, nos ensinando a saber usar aquilo que hoje está em nossas mãos, saber usar com simplicidade, tendo a sabedoria não dos homens, que são enganos muitas vezes, mas a sabedoria que o Senhor veio nos trazer, a sabedoria do amor, da generosidade, da fraternidade, do bem que podemos fazer. Dai-nos essa luz, Senhor, para que possamos utilizar bem aquilo que está ao nosso alcance, conforme o entendimento do Senhor. Ajuda-nos a sermos melhores, que nessa noite todos possamos ir para ambiente de luz, de paz, de trabalho, de estudo, e que amanhã possamos despertar com bom ânimo, com boa vontade elevada, e tenhamos um dia agradável, buscando levá-lo onde nós formos. Obrigada, Senhor, por cuidar de nós, por nos assistir, por ser o nosso amigo, nosso médico, nosso bom mestre que o Pai enviou. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja. Agora eu estou vendo a Silvia, toda de gorrinho, menina, tá